Eu assumi a presidência do GBM em agosto de 2015, em Goiânia, e nesses últimos 18, quase 19 meses, a gente tem trabalhado intensamente e esse evento representa um pouquinho desse trabalho, o carinho que eu tenho pelo GBM. E nesses últimos anos, o GBM cresceu muito, graças a uma coisa que a gente sempre fica chateado por um certo ponto, porque, na verdade, se você tem mais doença grave, né, você vai ter mais morte, não tem como. Mas, por outro lado, a indústria da oncologia, nesses últimos anos, cresceu muito, né? E, só para vocês terem uma ideia, no ano de 2016, aqui no Brasil, foram aprovadas 4 novas drogas para o tratamento da doença avançada. E isso acaba gerando retorno para o grupo, porque a gente precisa falar mais disso. E aí o grupo cresce por conta disso, né? Esse é um momento único na história do melanoma, né? E a gente precisa aproveitar esse momento para conhecer cada um desses detalhes e projetar um pouco de como vai ser o futuro do tratamento dos nossos pacientes. Para isso eu convido agora o Dr. Antônio Carlos Buzaide, que é oncologista clínico do Hospital São José e do Hospital Albert Einstein, para mostrar para a gente as perspectivas do tratamento futuro do melanoma. Em primeiro lugar, queria agradecer o honroso convite. Eu normalmente não tenho uma voz sexy assim. Isso decorre de vírus e passa logo. E por isso que eu cheguei um pouquinho atrasado, cheguei em cima, eu estava tomando cortisona, tentando melhorar a voz para ver se saía melhor para vocês. O meu desafio hoje é falar um pouquinho, uma pincelada no passado do tratamento do melanoma, falar do presente e como eu vejo o futuro do tratamento do melanoma avançado. Não, tudo muda na vida. Esse Arnold Schwarzenegger, com 19 anos de idade, ele falava I'll be back. Agora, com 70, ele fala all my back. Não, o tratamento do melanoma mudou muito nos últimos 10 anos. Os avanços foram muito significativos. Não é raro doentes no meu consultório dizerem: o meu médico no interior falou que esse era o meu último Natal. E está lá o paciente 6, 7 anos depois me contando essa história. Não, esse é o desafio do oncologista. Eu sempre brinco que a consulta do oncologista é R$1, o resto tudo é taxa de insalubridade. Porque não é brincadeira no dia a dia esse tipo de conversa. Não, nós vamos falar um pouco agora da história do melanoma. E, deixa eu só ver porque ele pulou um slide aqui. Nós vamos focar na imunoterapia e terapia-alvo. Essas duas são as grandes áreas que houve crescimento no tratamento do melanoma e eu vou explicar o que é cada uma delas. A imunoterapia é uma coisa antiga, só que nem se sabia que era imunoterapia. 1893, nenhum de nós tinha nascido com certeza, e um médico chamado William Coley, em Nova York, observou que alguns pacientes, quando tinham uma erisipela, uma infecção da pele, junto com o câncer, alguns deles curaram-se do câncer. Tinha uma infecção grave, naquele tempo não tinha penicilina, não tinha antibiótico, não tinha nada disso. E o doente se curava. E ele começou então a fazer o óbvio, então eu vou extrair esse extrato da erisipela, essas bactérias que estão aí, e vou injetar nos pacientes. Alguns se curaram de fato, outros, por uma infecção grave generalizada, até morreram do tratamento. Mas hoje a gente sabe que essas infecções produzem uma sopa de substâncias no sangue, que nós chamamos hoje de citocinas, e que modulam o sistema imune. E esse provavelmente foi o precursor de um tratamento que nós chamamos de interleucina 2 em dose alta e que eu vou mostrar daqui a pouco. Não, as duas grandes formas de imunoterapia que nós temos, de fato imunoterapia, é a interleucina 2, que começou na década de 80,
pelo Instituto Nacional do Câncer americano, liderado pelo Dr. Steven Rosenberg, e uma classe nova de medicamentos, que nós chamamos de inibidores de checkpoint. E eu vou explicar o que quer dizer um inibidor de checkpoint. E aqui nós temos dois grandes grupos. Um é o ipilimumab, outro é o nivolumab e o pembrolizumab. Os três agora estão aprovados na pátria educadora. Não, esse é o sistema imune. Vejam com atenção a célula imune atacando a célula cancerosa e destruindo a célula cancerosa. É exatamente assim que acontece. Por que o câncer está no corpo? Porque o sistema imune falhou. Houve uma falha na segurança do corpo. Várias razões. Por exemplo, o bandido não foi reconhecido pelo linfócito. Esse é o linfócito T que mata. Não foi reconhecido, está camuflado. Entrou fingindo que era policial, o funcionário abriu a porta, o cara entrou, fez um takeover na casa. Por que não? Esse é um dos mecanismos pelos quais o câncer entra no corpo. Ele se camufla como se fosse bonzinho, ou não é visível ao sistema imune. Outro, às vezes o célula imune não está onde o câncer está. Então ela não consegue deletar ou matar a célula cancerosa porque ela não está lá. Então você tem que ter a célula imune do lado do bandido para matá-lo. E é assim que ocorre a morte. A célula imune libera umas substâncias que destroem a membrana da célula imune, assim, da célula cancerosa e assim por diante. Vamos falar do primeiro tratamento que de fato é uma forma de imunoterapia, a interleucina 2 em dose alta. Sabia-se da década de 80 que os linfócitos T cresciam quando tinha essa tal da interleucina 2. Coisa mais óbvia, então vamos dar bastante interleucina 2 para fazer esses linfócitos T aumentarem e atacarem a célula cancerosa. Isso começou no Instituto Nacional do Câncer, depois foi estendido para outros grupos. Essa é uma tabela aqui, é chamada resposta completa, quando você não vê mais o câncer nos exames de imagem. Baixo o número, 6%. 6%. Só que a gente conseguia curar mais ou menos 4 a 5%. Número absurdamente baixo. Mas a gente brigava pelos 4, 5%. E a minha filosofia na medicina sempre foi 100% de esforço para 1% de chance. E o que a gente aprendeu é que aqueles que atingiam a resposta completa, a maioria permanecia em resposta completa. Então, aquele pequeno grupo, quando atingia a resposta completa, eu dizia, agora você tem 70%, 80% de chance de estar curado do seu melanoma. Uma frase difícil, mas real. Esse é um exemplo de uma doente, essa eu não curei, mas ela estava muito enferma. Naquele tempo eu não trabalhava no AIS, eu trabalhava no Sírio-Libanês. Essa paciente foi transferida para o Sírio, esposa de um rabino, fígado lotado de metástases de melanoma. Tinha tomado um tratamento complexo que eu mesmo dei, chamado bioquímica, e não fez nada. Cheguei para o esposo, vamos tentar a interleucina 2 em dose alta. Naquele tempo tinha muito pouca opção. Isso aí era mais de 10 anos atrás. Veja o grau de melhora que o fígado teve, durou 1 ano e meio, depois eu perdi a briga. Não consegui mais segurar o câncer. Esse é um outro caso grave que nós tratamos, implantes de melanoma no couro cabeludo. Na realidade, tinha implantes de melanoma no corpo inteiro. Esse é o PET dessa senhora em 2006. Tudo que é preto, exceto isso que é a bexiga e esses são os rins, é o câncer. Muito enferma, acamada. Foi então tratada com interleucina 2 em dose alta e teve uma limpeza completa e está zerada até hoje. Ela me dá tanto relógio e tanta caneta que eu não sei mais nem aonde pôr. Eu já disse para ela, eu vou quebrar você. Você já está curada. By the way, uns 4 anos atrás, teve um pequeno câncer de mama. E foi a primeira vez na vida que eu dei uma notícia dizendo, é uma ótima notícia, é câncer de mama. Porque se fosse melanoma, seria uma coisa muito grave. Não, esse é um paciente que eu tratei no MD Anderson, onde eu trabalhei por 5 anos. Veja a data, 1994, era um raio-x de tórax. Essa paciente tem metas no pulmão. E ela tomou interleucina 2 e elas melhoraram, as metástases diminuíram um pouco. Só que o cérebro
não diminuiu, na realidade aumentou. Nós sabemos que o cérebro é uma das mais desafiadoras áreas, porque é uma forma de santuário. Os remédios, em geral, têm dificuldade em atacar o câncer. Então, ele sabe que pode se esconder lá. É como o bandido que se esconde nas igrejas. Então, é um santuário. O cérebro é um santuário. Em Brasília, eles ficam nas próprias casas, mas normalmente eles vão para a igreja. Não. Uma outra técnica que o Dr. Rosenberg foi pioneiro é a interleucina 2 com um tratamento chamado TIL. TIL vem do inglês Tumor Infiltrating Lymphocytes. Todo câncer tem algum grau de infiltração de células imunes dentro dele. Alguns muito pouco, e obviamente esses cânceres ficam mais livres, outros têm bastante. E eles tentaram então falar, se o soldado está lá, eu vou tentar isolar esse soldado que está do lado do tumor, mas por alguma razão não consegue matá-lo. E eu vou tentar expandir esse soldado e vou tentar identificar na realidade o melhor, porque dentro do tumor eu tenho soldados bons e soldados incríveis. E isso é o que ele fez. Tratamento complexo, mas quando ele pega um tumor, isso é um tumor, ele põe a interleucina 2 junto com o câncer. O preto é o câncer, o branco é o mocinho. O mocinho começa a matar e vai diminuindo a quantidade de câncer até ficar basicamente o tal do linfócito que infiltra o tumor, o TIL, Tumor Infiltrating Lymphocytes. Aí depois disso, ele vai selecionar, ele vai pegar os melhores, ele vai pegar aqueles quando ele põe o câncer e o soldado mata mais e com maior eficiência. Aí ele pega uns bags bem grandes e vai expandindo no laboratório, hiper complexo. Depois que ele atinge um número grande de células, ele infunde de volta no paciente, junto com um pouco mais de interleucina 2. Essa é a interleucina 2 com TIL. E funciona. E, na verdade, cura mais ou menos 30%. Então, vejam, por exemplo, o fígado, ele até aumenta um pouco, depois limpou tudo, esse doente, na verdade, está curado com TIL. Vejam esse caso que dramático, antes e depois. O doente está curado com TIL. Eu encaminhei 3 pacientes para esse programa, ele é extremamente difícil. Nós estamos tentando trazer esse programa para o Einstein agora. Não é uma abordagem, é muito caro a implementação. Ele é feito em alguns centros do mundo somente. Mas eu encaminhei 3 pacientes para Israel, para o Sheba, e uma, inclusive, está curada, eu a vi anteontem, com meta cerebral, pulmonar, hepática, que malogrou as minhas estratégias convencionais do Brasil há 4 anos atrás. E está bem até hoje. Então, a filha, inclusive, resolveu fazer medicina. Por causa disso, está no 2º ano de medicina. Não, aqui a curva de sobrevida, se vocês verem, mais ou menos 30% dos pacientes se curam com esse tipo de tratamento. O problema é o custo. Os pacientes que vão para Israel, por exemplo, o custo é da ordem de $200 mil. O Instituto Nacional do Câncer é gratuito, mas tem uma fila absurda. E os pacientes americanos, obviamente, que pagam os impostos, que cobrem o tratamento, têm prioridade. Em 1995, aqui é 96, mas o trabalho original é de 95, 2 cientistas liderados pelo Dr. Jim Allison, antes do Memorial Sloan Kettering, hoje no MD Anderson Cancer Center, mostraram que o sistema imune era um pouquinho mais complicado do que a gente estava achando. E que ele tinha freios dentro dele. E que toda vez que eu ativo o sistema imune, os freios começam a ser desencadeados para evitar que o sistema imune ataque o próprio corpo. Esse tipo de molécula foi chamado então de inibidores de checkpoint. É como se fosse um ponto de checagem para dizer, é para continuar a ficar estimulando ou é para frear agora? E na realidade, hoje eles foram inovadores nesse tipo de estratégia. Eu vou mostrar um pouco esse ponto. Vamos ver aqui. Quando o soldado, o linfócito T, para ser ativado, alguém tem que mostrar um pedaço do bandido, que nós chamamos de antígeno, e dizer, este é o bandido, vai atrás. Igual a gente faz com um cachorro, toda vez que a gente vê um filme de guerra, tem sempre um pastor, o cara mostra a camisa do bandido, go, go, get, kill!
Esse tipo de coisa de filme americano existe sistema imune. Mesma coisa. E é feito pelo dendritic cell, células dendríticas. Elas apresentam um pedaço do tumor, que a gente chama de antígeno, para o linfócito T achar. Agora, é complexo o mecanismo de ativação do linfócito T. Não é tão simples. Vamos ver como funciona isso. Então, para que ele seja ativado, além desse antígeno ser apresentado ao que nós chamamos de receptor da célula T, o T-cell receptor, tem um segundo sinal, um que liga uma molécula chamada B7 a um outro receptor. Quando os dois estão juntos, o linfócito fica ativo, vai proliferar para ir atacar a célula cancerosa. Mais ou menos 24, 48 horas depois, automaticamente, começa a aparecer uma molécula que freia. E por que é importante frear? Se o sistema imune ficasse ativo em excesso, o que iria acontecer? Nós íamos começar a atacar o nosso próprio corpo. Qualquer inflamação ou infecção, o corpo começaria a ser atacado em excesso, a inflamação estaria muito intensa. Então a ideia é começar a frear o sistema imune. E aparece uma molécula chamada CTLA4. E o que faz esse CTLA4? Esse CTLA4 rouba o chamado segundo sinal. Quando ele rouba, como eu disse, para ativar precisava dos dois sinais, o linfócito começa a esfriar e fica frio. Como se fosse paralisado. O que o Dr. Jim Allison fez a hipótese em 1995, 96, é que se bloquear aqui, se eu deixar o linfócito T ficar ativo por um tempo maior, será que isso resulta em efeito anticâncer? Essa era a hipótese. E ele resolveu testar isso. E para testar, tinha que fazer um anticorpo. Então ele bloqueou essa ligação, não deixou mais o CTLA4 roubar o B7 e o linfócito T ficou ativo. Então nasceu a droga para seres humanos agora, chamado ipilimumab. Essa droga está disponível no Brasil e se fundamentou num estudo em que pacientes que tinham melanoma avançado, metastático, que tinham malogrado a quimioterapia, receberam ipilimumab isolado ou IP com uma vacina ou uma vacina isolada. E o que mostrou é que essa curva amarela, isto é, começou a formar um platô versus a vacina. E esse platô começou a sugerir cura. Será que eu curo melanoma avançado, não só aqueles 4% com a interleucina 2, mas agora eu estou no bracket dos 20%. Eu estou melhorando. Não. Uma coleção de dados de vários estudos do mundo mostrou que é verdade, esse 20% é real. E eu mesmo tenho vários doentes curados. Um que eu tratei em 2008, e esse paciente foi um deles em que o médico disse, queria só informá-lo que infelizmente esse é o seu último Natal. Dá licença. Então, o que a gente tem aqui é que existe o 20% e a gente briga por ele. Essa é uma paciente que eu tratei em 2007 e ela tinha metástases no fígado. Hoje ela seria, naquele tempo ela era absolutamente incurável, ela entrou dentro de um estudo clínico. Ela voltou o câncer dela em 2012 em 2010, foi reinduzida com o remédio e limpou e está bem até hoje. Não, o sistema imune é muito mais complicado do que a gente pensa. O bandido é muito esperto, muito esperto. Por exemplo, muita gente fala o açúcar estimula o câncer, etc. O Buzaide fez um vídeo, carboidrato é um veneno gostoso, tal. Tudo isso está correto. Só que a célula cancerosa prefere, por exemplo, puxar e trabalhar com açúcar e usar uma via que nós chamamos de glicólise, que produz muito ácido lático. O mesmo ácido lático, quando a gente faz muita academia, tem cãibra ou o músculo começa a doer porque fica ácido. Ao redor da célula cancerosa, em geral, é um ambiente ácido, porque ela produz muita energia através dessa via. Não é uma via boa, porque o ser humano normal, a célula normal, usa uma outra via que gera mais energia com a mesma quantidade de açúcar. Então, ela prefere puxar mais açúcar
gerar menos energia para produzir esse ácido lático. Por quê? Porque o ácido lático produz um ambiente ácido ao redor do tumor e o ambiente ácido suprime a célula imune. Então, isso foi descrito na década de 40 por Otto Warburg, um cientista alemão que ganhou o prêmio Nobel por isso, que ele mostrou que 80% das células cancerosas preferem esta via, chamada glicólise. Não, na internet está escrito que se eu tomar bicarbonato, água bicarbonatada, água alcalina, cura tudo. Óbvio, isso é abobrinha total. Eu adoraria que fosse verdade, eu adoraria almoçar em casa, adoraria chegar no hospital e o porteiro falar, não se preocupe mais, a água alcalina cura tudo, o senhor pode almoçar em casa. Falou, vou até avisar, porque a cozinheira quando vem em casa é porque eu estou doente. Então, eu precisaria saber, isso não é tão simples, não é possível alcalinizar o ambiente tumoral de nenhuma maneira, porque na hora que eu tento alcalinizar o sangue, o corpo bloqueia isso. Igual você pular no avião e falar, eu vou fazer o avião cair. Eu vou pular e ele vai chacoalhar. Não vai chacoalhar nada. Tem 500 mecanismos de controle para que isso não ocorra. E o mesmo ocorre no microambiente tumoral. Mas o que a gente aprende é que a célula tumoral tem vários mecanismos de escape para não ser vista pelo sistema imune ou para bloquear a ação do sistema imune contra a célula cancerosa. Por exemplo, ela produz uma série de substâncias de nomes complicados, TGF-beta, interleucina 10, AIDO, etc. Mas uma que tinha sido esquecida, até um grupo japonês descrever isso com mais detalhe, chamado PDL1. E essa molécula PDL1, na realidade, ela é normal no corpo. Ela existe para as células do corpo não serem atacadas pelo sistema imune. Vamos mostrar um bom exemplo, é a placenta. Isto é a placenta. E esse marrom é a expressão do PDL1 na borda das células da placenta. Porque, senão, a mãe iria rejeitar o baby. O baby não é igual à mãe. Como é que ele fica dentro da mãe? A placenta é lotada de PDL1. Se eu der um remédio que bloqueia esse PDL1, aborta, em qualquer fase. Porque a placenta vai ser rejeitada imediatamente. Então, o câncer, aqui é a célula imune, ela não consegue matar o tumor quando tem esse PDL1. Porque o PDL1 inibe a ação do linfócito T, como se estivesse paralisando o linfócito T. Então, a nível do tumor, a célula dendrítica estimula o linfócito, faz com que vá até o tumor. Quando chega no tumor, ele tem que matar a célula cancerosa. Mas se ela tiver muito PDL1, ela esfria, paralisa o linfócito. Bom, alguém falou, então vamos fazer um anticorpo que bloqueia a ligação do PDL1 ao soldado, ao linfócito T, para que ele consiga matar a célula cancerosa. E isso foi feito. Foram criados anti-PD1, que é no ponto que liga do lado do linfócito T, e também o componente que está no lado do tumor, chamado PDL1. Então, esse chama anti-PD1 e esse chama anti-PDL1. Há vários mecanismos que inibem, não há só PDL1. Então, não, seria muito simplístico achar que um remédio iria curar todos os cânceres, porque eles têm vários mecanismos de escape. Tem muitos outros checkpoints que estão presentes na célula cancerosa e que podem suprimir o sistema imune. Há moléculas também que estimulam, e nós estamos trabalhando agora em tentar usar anticorpos que estimulam e não bloqueiam a célula imune. Nós vamos ver um vídeo agora que mostra isso um pouco. Dá para pôr o áudio, por gentileza? Não, ele não tem cara de bandido de jeito nenhum, inclusive a mãe dele está aqui, óbvio que ele não tem cara de bandido. Mas o sistema imune vai tentar matar o bandido. Então ele vai tentar atacar o bandido e o bandido vai se defendendo. O que acontece é que depois de 2 a 3 dias, o sistema imune esfria, automaticamente. Esse é o ipilimumab que bloqueia esse esfriamento. O policial, ele não consegue matar o bandido. Calma, volta mais para lá. Esse pessoal pequenininho é fantasticamente agressivo, né? Pega a arma para mim, Fernando. E como é que funciona o PDL1? O PDL1 é diferente. Então, o policial que vai atacar o bandido agressivamente, quando ele chega para matar o bandido, ele vai soltando essa substância, que é o PDL1. E o PDL1
esfria o soldado de novo na hora. Esse é o PDL-1. Ele não consegue acertar o bandido. Óbvio que existe um remédio novo, que é esse anti-PD-1. Então, na hora que ele joga o ataque, eu defendo das bolinhas e aí ataca o bandido. É assim que funciona o anti-PD-1. Bom, para quem, obviamente, a maioria de vocês, o Dr. Fernando Maluf é um dos mais proeminentes oncologistas do Brasil, trabalha comigo no São José e no Albert Einstein, e ele falou que não vai fazer mais papel de bandido porque macula a imagem dele de 007. Então, nós temos evitado novos vídeos, esse é o único que nós temos. Esse vídeo foi apresentado no Todos Juntos contra o Câncer, há mais ou menos 2 anos atrás, para explicar para as pessoas como funcionam essas novas armas contra o câncer. Não, o nivolumab é um dos anti-PD-1s que está no mercado brasileiro, é o primeiro a chegar, o pembro chegou há pouco tempo, e ele foi comparado contra a químio. Vejam a diferença, o nivolumab está por cima, a químio está por baixo. A diferença é absurda, absurda, é quase paraquedas sem paraquedas. Então, o ganho é muito grande dessas moléculas. Foi comparado também o pembro, que agora está no mercado, versus o IP, que no mundo inteiro era a primeira linha para tratamento, e o pembro aumentou a sobrevida global versus o ipilimumab. Então, um incremento. Não, a curva aqui está mais que 20, porque vários pacientes, mais ou menos 1/3 desses, recebem os anti-PD-1s depois, mas claramente estamos subindo a curva, elevando a barra da sobrevida do melanoma avançado. Mais recentemente foi combinado, então, o IP com o nivo. E a ideia era simples. Não deixe o soldado dormir, dá o IP, e o nivo, na hora que o soldado está lá, ele não é paralisado pela célula cancerosa. Funciona muito bem. Aumenta um pouco a toxicidade, ele fica mais tóxico, o nivo com certeza, mas funciona bem. Está um pouquinho melhor como um todo versus o nivo, e aqui é o IP, você vê que o IP é claramente inferior a essas novas estratégias. Não, nós temos dados agora até de longo prazo dessas moléculas. Isto é, nós estamos subindo a barra. Vamos ver os dados do nivo, que é a primeira molécula a ser desenvolvida. Nós estamos aqui agora, guys, 5 anos. Nós temos mais ou menos 1/3 dos pacientes vivos. Antes esse número era da ordem de 10% no máximo. Então nós melhoramos claramente, puxamos a barra com o nivo, puxamos a barra com o pembro. Aqui é o pembro, aqui é a sobrevida global. Vejam que o follow-up é bem mais curto, é uma molécula mais tardia no desenvolvimento, mas que deve atingir números semelhantes ao do nivo, da ordem de 1/3 dos pacientes vivos em 5 anos. Não, o escape tumoral é um problema. Vamos explicar. Alguém fala, eu tenho uma amiga que teve um câncer de mama há 15 anos. E agora ela vem com uma dor nas costas e os exames mostram que o câncer voltou. Como é possível isso? É possível, porque tem 2 situações. Quando o câncer entra no corpo, ele pode ser completamente eliminado pelo sistema imune, mas pode não ser completamente eliminado. Pode atingir uma situação chamada de equilíbrio imunológico. Como você faz uma chave de braço no bandido, eu não consigo matá-lo, mas eu seguro o bandido. Só que por alguma razão, a gente não sabe qual, essa é uma pergunta de $1 milhão, o bandido acorda. E aí ele fica solto, ele escapa e mata o paciente, ou ameaça a ver o paciente de morte. Então, aqui é que nós temos que entender melhor como que nós temos que atuar. Que substâncias estão sendo ativadas para o escape do câncer contra o sistema imune. Vamos falar um pouco agora de terapia-alvo. Eu vou parar uns segundos para vocês fazerem anotações. Todo mundo gosta de fazer anotação. Nesse slide eu sempre deixo para fazerem um pouco de anotação. Isso aqui é para mostrar a complexidade das vias metabólicas da célula. Ela é extremamente complexa. Nós temos que colar para olhar toda hora. E aonde eu quero chegar? O que é terapia-alvo? O que é esse tal do alvo? Algumas células cancerosas a gente consegue identificar vias dominantes que estão alteradas de forma que funcionam como um gerador e mantém a célula crescendo sem parar. Essas vias a gente chama de oncogenes, o próprio gene, e é uma via metabólica, em geral uma proteína que está alterada e não para de fazer a célula crescer. No melanoma, existe uma via chamada BRAF. Isso foi descoberto em 2002 por um cientista inglês, Dr. Davis, e
ele mostrou que lá em 2002, metade dos melanomas tinha uma mutação de um gene chamado BRAF, que fazia o bandido proliferar o tempo todo. Ele não parava, não para. Alguém falou, vamos então ver se eu bloquear essa via por uma substância, será que ela morre, a célula cancerosa? E de fato, foram então criados inibidores de BRAF. E isso ocorre em mais ou menos metade dos casos. No paciente jovem, o número é muito maior, quanto mais velho, menor a chance de ter essa mutação. Quando então foi criado 2 bloqueadores, nós temos 2 agora aprovados no Brasil, esse foi aprovado agora, há uma semana mais ou menos atrás, o vemurafenib e o dabrafenib. Então, como funciona é que eles entram e bloqueiam essa via da mutação do BRAF. E fazendo isso, a célula morre. Ela morre, ela entra em apoptose, como a gente chama, e ela morre. Um exemplo, veja esse paciente nosso, com metas na perna, limpa, ficam secas, só que isso não dura para sempre. Isso depois de um tempo, o bandido aprende a escapar desse tipo de estratégia. Veja esse caso, metástase aqui no fígado, ela sumiu, o paciente ficou bem por mais de um ano. Veja esse conglomerado de câncer dentro da barriga, era até palpável, diminuiu, zerou. Só que infelizmente, depois de 1 ano e meio e pouco, o câncer volta tudo de novo. Isso é indubitável, a gente não cura com terapia-alvo, a gente controla por um tempo com terapia-alvo. E o primeiro estudo que levou à aprovação, eu não vou falar de todos, só usar o exemplo do vemurafenib, que foi o primeiro, comparou com a quimioterapia e aqui é o tempo livre de progressão, claramente ele segura o câncer por mais tempo do que a quimio e inclusive aumentou a sobrevida versus a quimioterapia. Então, um outro ponto que ocorre na célula cancerosa é logo abaixo do BRAF, chama MEK. Alguém achou, será que se eu bloquear com 2 substâncias, uma que bloqueia em cima, o tal do inibidor de BRAF, e outra que bloqueia um pouco mais, eu ponho duplo bloqueio, uma proteção atrás da outra. E eles mostraram que quando você usa 2 remédios que bloqueiam a mesma via, é melhor na sobrevida do que o que bloqueia uma via. Esse é o vemurafenib com cobimetinib, eles têm nomes complicados, e agora também foi aprovado no Brasil há uma semana o dabrafenib contra metinib versus o outro. Então nós temos agora um pouco mais de opções para os pacientes com melanoma avançado. Uma vantagem dessa estratégia é que elas entram bem no cérebro. Nós falamos pouco do cérebro, mas cérebro é um santuário, como eu disse antes, e mais ou menos 40% a 50% respondem bem no cérebro. E cérebro e melanoma atinge 50% a 70% de frequência de envolvimento quando o melanoma é metastático. Esse é um exemplo de uma paciente nossa, uma metástase cerebral, alguém ia operar, falei, guys, me deem algumas semaninhas, eu vou dar um remédio, me dá 3 semanas, até vocês pedirem aprovação da cirurgia. E eu, obviamente, o paciente respondeu muito bem, a cirurgia foi cancelada. Então, o cirurgião não gostou, obviamente, mas funcionou bastante bem. Não, veja o problema. Paciente com melanoma no corpo inteiro. A pele até acinzentada, chama-se melanose. A urina fica escura, sai melanúria. Muito grave, um paciente da Austrália. E esse paciente recebe, então, o vemurafenib. Fantástico, ganhou peso, os nódulos somem, mas não deu 2 meses depois, volta tudo. Porque o bandido aprende vias de escape. Igual quando você bloqueia o bandido na Avenida Paulista, ele entra por uma paralela e sai. Então, hoje, grande parte da pesquisa é dedicada a entender as vias de escape da célula cancerosa, a terapia-alvo. Uma estratégia importante, e que eu vou ilustrar com um caso agora, antes de findar minha aula, é a integração de usar a terapia-alvo com imunoterapia. A terapia-alvo funciona em geral mais rápido que a imunoterapia. Se no paciente muito grave, eu consigo em dias, fazer o paciente melhorar. Ele liga buzaide, estou respirando melhor. Buzaide, aquela dor já está melhor. Claramente a eficácia é rápida. Esse é um paciente de 55 anos, cuja irmã é endocrinologista. E ele chega para a irmã e fala, olha, está me doendo aqui perto da vesícula biliar. A irmã então o examina e nota que o fígado estava muito aumentado. A
tomografia mostrou múltiplas metástases no fígado, foi biopsiado, ele não tinha história de melanoma do passado, embora ele tenha uma casa de praia, já teve várias pintas removidas, entre aspas, todas benignas. E quando veio o melanoma metastático, me pediram para eu ver esse paciente, e a primeira coisa que eu fiz foi rezar. E eu rezo pouco, minha mulher reza muito, então em casa o criado mudo dela tem santo, não sei o que mais, e no meu tem livro de medicina, mas quando eu rezo o homem às vezes me ouve, porque eu rezo pouco. Eu falo, amor, você não deixa o homem nem dormir, precisa dormir um pouco. Então, eu rezei para ele ser BRAF mutado. E por que isso? Porque o fígado estava assim, lotado de tumor. E se ele não fosse BRAF mutado, a imunoterapia, a chance de ajudar num paciente com 1 milhão de características adversas era muito pequena. Enquanto que a terapia-alvo funciona muito bem, dura pouco, nesses casos muito avançados, mas tira o doente do que a gente chama de crise visceral, isso é, ameaça de vida iminente. Ele foi tratado então com o inibidor de BRAF, vemurafenib, e rapidamente melhorou. Zaid, estou melhor, a minha dor melhorou, estou comendo bem, ganhou peso, muito bom. Vamos agora tentar ver se eu consigo eliminar essa doença. Ele é um CEO de uma companhia farmacêutica, uma ironia tremenda. E ele foi então tratado com ipilimumab primeiro, que é o que nós tínhamos na época, ele não se beneficiou, e entrou num programa de pesquisa com uma droga chamada nivolumab, o anti-PD1, que nós acabamos de ilustrar. E ele, aqui era metástase, aqui metástase. Quando ele tomou as 6 doses de nivo, ele piorou. Aumentou aqui, apareceu no fígado, apareceu aqui no mediastino, apareceu um gânglio aqui em cima. E aí nós ficamos desesperados e resolvemos tentar irradiar para ver se a radioterapia conseguia mostrar melhor o tumor para o sistema imune. Essa estratégia chama efeito abscopal. Nós estamos desenvolvendo bastante intensamente, junto com outros grupos do mundo, na beneficência portuguesa, essa estratégia. E o paciente, então, foi irradiado para essa área, ele foi irradiado para esta área aqui, e limpou tudo, e ele está bem até hoje, tudo zero. Voltou a trabalhar, e eu acho que ele está curado. Nós estamos agora batendo 1 ano e meio sem câncer ativo, e a imunoterapia já foi suspensa. Então, ele está excepcionalmente bem. Então, um paciente que há pouco tempo atrás tinha semanas de vida, quando aquele fígado estava afetado, a integração das duas modalidades permitiu tirá-lo da situação mais grave, reduzir a quantidade de tumor, entrar com a imunoterapia e tentar então ajudá-lo e tentar curá-lo. Toda vez que eu vejo um melanoma, eu sempre tento curar. Eu sei que eu vou malograr em um grande número das vezes, mas essa é a minha estratégia de guerra. Vamos sumarizar. A imunoterapia é a estratégia mais promissora no que acontece a potencial de longo prazo. A terapia-alvo também pode fazer isso, mas em geral na vigência de medicamento. A integração de várias modalidades de imunoterapia, o anti-CTLA-4, que é o IP, anti-PD1, tem efeito sinergístico, mas às custas de maior toxicidade. Nós vamos ter que entender que doentes a gente precisa dar 1 remédio, que doentes a gente precisa dar 2 remédios e assim por diante. A terapia-alvo também tem grande eficácia, mas o potencial de cura eu julgo muito pequeno. Ele é muito importante para manter a doença controlada, mas a erradicação é pouco provável quando a doença já tem um volume maior de doença. E a integração de terapia-alvo e imunoterapia é a estratégia que merece mais estudos adicionais na oncologia. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Zaid.